Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela plataforma Gonçalves Dias, né? Na aula de hoje, né, nossa aula de física de hoje, nós vamos falar sobre aceleradores de partículas. Então, fica ligadinho aí que tem muita coisa legal aqui sobre os aceleradores de partículas, tá ok? Vamos desmistificar muitas informações, né, muitas fake news que foram aí espalhadas, né, sobre esses aceleradores de partículas, tá ok? Então vamos ver como é que eles funcionam, porquê, né, da existência deles e como é que está essa tecnologia no Brasil. Nós temos aceleradores de partículas no Brasil e no mundo, né? E vamos fazer uma projeção para o futuro, né? Saber, né, de que forma em que esses aceleradores de partículas eles irão se comportar aí, né, no futuro, né? Os cientistas juntamente com os aceleradores de partículas, tá ok? Então essa aula ela foi dividida da seguinte forma, né? Vamos fazer uma breve introdução sobre esses aceleradores de partículas. Vamos falar dos tipos de aceleradores de partículas. Vamos ver que os aceleradores de partículas estão mais próximos da gente do que a gente, né, imagina. Vamos falar do LHC, né, que é o grande colisor de Andros, né? E também falar do Sirius, né, que é o nosso acelerador de partículas aqui no Brasil, tá ok? Então ficar ligadinho, papel, caneta, façam aí as suas pesquisas, façam suas anotações, tá ok? O importante é que você saia dessa aula entendendo tudo sobre esse conteúdo, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos a início. Bom, talvez você já tenha ouvido falar em aceleradores de partículas, né? Então, aí os jornais, né, a imprensa, hora ou outra está divulgando, né, está fazendo reportagens sobre esses aceleradores de partículas, tá ok? E quem sabe até mesmo já se deparou, né, com rumores, né, sobre um apocalipse que poderia ser desencadeado graças, né, a essa tecnologia pouco compreendida. A questão das fake news que foram difundidas sobre essa questão aí dos aceleradores de partículas se dá justamente por conta disso, né? Porque na ideia de algumas pessoas estava se mexendo com algo que não se conhecia, mas muito pelo contrário, se conhece muito bem, não é? Quais são as consequências, os efeitos e consequências desses aceleradores de partículas, né? Desses colisores e aceleradores para saber o que de fato, né, vai ser o produto daquilo ali, tá ok? Bom, então, o medo do fim do mundo realmente acometeu parte da população na época da inauguração do grande colisor de Andros, né, que é o LHC, né, que é a sigla que é utilizada em inglês. Ok? Então, você com certeza viu, ouviu, né, viu vídeos, ouviu pessoas falando, né, sobre esse medo de se acontecer alguma coisa, né, gerar buraco negro, né, que se falava, fazer uma implosão do planeta Terra dentro do acelerador de partículas, certo? Tiveram canais aí, pessoas que difundiram também a ideia de que isso seria portais para um mundo sombrio, um mundo de trevas, enfim, uma série de fake news que foram espalhadas aí sobre esse grande acelerador de partículas aí que é o LHC, ok? Bom, e nós sabemos que o LHC já está em funcionamento, né? Está no período agora de manutenção que era previsto, vai voltar novamente a fazer as suas pesquisas, tá ok? E não aconteceu nada, certo? E não aconteceu nada, tá ok? Então, não era uma terra desconhecida, né? Os cientistas, eles sabiam e eles sabem o que eles estão fazendo lá com esses aceleradores de partículas, tá ok? Bom, então, afinal, o que é um acelerador de partículas? Vamos lá, certo? A função de um acelerador de partículas, certo, é justamente o que o nome sugere, que é acelerar partículas para atingir um determinado objetivo. Né? Acelera-se para atingir o objetivo, tá certo? O que muda de acordo com o tipo de acelerador é o que acontece em seguida, tá ok? Existem aceleradores que nós chamamos de colisores, que é o caso do LHC, ok? Ele acelera partículas para colidir. E existem aceleradores que eles aceleram partículas para obter outro tipo de radiação, por exemplo, que é o caso do Sirius. Ok? Então ele acelera partículas para obter aí radiação eletromagnética. Ok? Então percebam que são dois tipos diferentes. Né? Além disso, nós temos os aceleradores que são utilizados na medicina, certo? Que vocês talvez não conheçam como aceleradores.
Mas a ressonância eletromagnética é um exemplo disso. É um acelerador de partículas que o intuito, né, o objetivo é, né, a liberação de radiação eletromagnética, né? O próprio raio-x também é um acelerador de partículas. É acelerar a partícula, certo? No momento que ele é acelerado e colidido, ali nós temos a liberação do raio-x. Então são exemplos de aceleradores que estão próximos, né? Estão no cotidiano das pessoas, ok? E que, né, as pessoas não conhecem aquilo ali como um acelerador, certo? Bom, então o que muda, a gente já sabe que é o que vem em seguida. E que partículas são essas? Que partículas são essas que são aceleradas, certo? Então, desde as mais básicas, como os elétrons, prótons e nêutrons, certo? Até como partículas mais complexas, certo? Como partículas alfas, que são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, eles pegam partículas, certo? Que são muito pequenas, né? Partículas simples, como o elétron, que é uma partícula elementar, tá, ok? E acelera, ok? Esse é o caso do acelerador, né, que nós chamamos de acelerador síncrotron. Nós iremos falar sobre ele, certo? E outro pega partículas mais complexas, certo? Até como uma partícula alfa, que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons, tá, ok? Então, o acelerador ele vai, né, fazer esse trabalho com vários tipos de partícula, tá, ok? Então, o LHC, que é o grande colisor de Andros, ele é o maior acelerador de partículas do mundo, certo? E pertence à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Vamos falar mais sobre ele, tá certo? Também conhecido como CERN, tá, ok? Que a sede, né, fica em Meyrin, em Genebra, certo? Em Genebra, lá na fronteira entre a França e a Suíça, tá, ok? Então o LHC ele fica localizado lá. Já no Brasil, o maior acelerador de partículas é o Sirius, tá, ok? Que está sob cuidado do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o LNLS, certo? Lá é um grande campus chamado de CNPEM, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, tá, ok? Então ele fica dentro, né, o campus ele fica dentro da estrutura da Unicamp, então fica assim um pouquinho do lado. Então lá tem um acelerador menor, tá, ok? E tem um acelerador maior, certo? O acelerador menor, né, é uma estrutura, como já fala, um pouco menor, e tem um Sirius, que é uma estrutura gigantesca, uma estrutura imensa, ok? Do tamanho de um estádio de futebol, né? Do tamanho de um estádio de futebol, um estádio grande, né? Um estádio de Copa do Mundo, ok? Ele tem essa estrutura todinha e lá ele consegue fazer, não é, todo esse acelerar partículas para obter um determinado fim que eu vou já explicar qual é. Tá, ok? Então, lá tem vários laboratórios, além do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Vou explicar depois o porquê o nome da palavra síncrotron. Tá, ok? Além disso, tem outros laboratórios, laboratório de biotecnologia, de nanotecnologia, certo? E dentre outros lá, tá, ok? Bom, então essa instituição, né, uma instituição de pesquisa que, né, em física e biologia estrutural e nanotecnologia localizada em Campinas, certo? Localizada na cidade de Campinas. Eu tive o prazer de conhecer esse laboratório nacional, né? Eu passei uma semana lá, eu fiz um curso lá, então eu conheço muito bem toda essa estrutura lá do CNPEM, né? Lá do Laboratório Nacional, né, de Luz Síncrotron, tá, ok? Bom, então, os tipos de aceleradores. Existem vários tipos de aceleradores, né? Alguns deles estão presentes no nosso dia a dia, tal como os equipamentos de radioterapia, né, do câncer, que são aceleradores de partículas, né, de radiografia de alta potência, certo? E até mesmo os tubos de raios catódicos, né, dos antigos televisores, né, aqueles televisores antigos, né, que eram, né, bem largos. Então, esses televisores, dentro dele, tem um aceleradorzinho de partícula, que são os raios catódicos. Tá, ok? Independentemente do tipo de tecnologia, certo? O princípio é o mesmo. O acelerador concentra energia em pequenos pontos, onde há um feixe de partícula subatômica para que elas, né, viajem por um determinado trajeto, certo? A uma determinada velocidade, sempre com posições muito precisas, tá certo? Então eles vão fazer esse processo. Eles vão acelerar, mas sempre tem um ponto preciso, sempre tem um fim para aquilo, tá, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Então nós temos aqui, ó,
um acelerador de radioterapia, certo? Então, aqui dentro dessa estrutura, a partícula ela vai ser acelerada, né, de uma forma circular, ok? Até porque tem que economizar a questão do espaço, tem que ser uma máquina compacta, e nós temos, não é, a emissão de um raio, né, que é o raio gama. Tá, ok? Aqui nós temos o tubo catódico, né? Um tubo de raios catódicos, assim como tinha nas televisões antigas, certo? Televisão de tubo, ela era chamada de televisão de tubo justamente por conta disso. Então nós temos um acelerador de partícula, tá ok? Esse acelerador de partícula ele vai emitir esses feixes, né, de elétrons na tela, que é onde é formado ali a imagem, tá certo? A questão da passagem desses raios catódicos, tá ok? A gente até consegue sentir essa passagem, ok? Conseguia sentir, né? Porque essas televisões elas não são mais produzidas. Mas os mais antigos, né? As pessoas um pouquinho mais de idade, elas conseguiam sentir a presença desses raios catódicos, tá certo? Não na sua pele, tá ok? Mas quando ela passava pela tela, como tem partículas passando pela tela, ali ocorria um atrito e na tela tinha, né? Existia uma eletrização dessa tela. E a pessoa conseguia sentir quando ela aproximava da tela. No momento que ela se aproximava da tela, ela sentia que existia uma atração, certo? Dos pelos, né, dos pelos do braço, por exemplo, com aquelas telas. Então, por isso que, né, a pessoa sentia aquela atração, porque aquela tela estava de fato eletrizada pelo choque, né, pelo atrito que acontecia com esses raios catódicos, certo? Uma outra circunstância também da presença desses raios catódicos é que existia uma recomendação por parte dos médicos, né, dos oftalmologistas, para que não se assistisse a esse tipo de televisão em ambientes escuros, certo? Por quê? Justamente por conta da presença desses raios catódicos, que eles acabavam não sofrendo interferência com a luz, ok? Então, é como se esses raios catódicos viajassem todos diretamente para os olhos. E isso, a longo prazo, era bem maléfico para, né, a estrutura da visão. Tá, ok? Bom, nós temos alguns aceleradores de partículas que são, né, simples geradores de Van der Graaf, aquele geradorzinho, né, de vai já, né, aqui a figura, né, é aquela estruturazinha, né, que tem uma correia que gira e ele vai eletrizar a parte de cima, né? Então nós temos aí um eletrizador, certo? Com o nosso acelerador, tá ok? Bom, então ele é famoso, né, por fazer arrepiar os cabelos. Se vocês já viram, ou já viram em alguma frequência, ou na escola de vocês, ou já viram na TV, certo? E o tubo de raio catódico que nós já explicamos, certo? Ambos lineares e eletrostáticos. Os aceleradores lineares, que nós chamamos de LINAC, certo? Fazem com que as cargas elétricas ganhem velocidade ao longo de uma trajetória linear, certo? E os eletrostáticos lidam com campos elétricos constantes, ok? Então nós temos aqui, ó, um acelerador linear, né, que é o nosso raio-x, por exemplo. Tem um acelerador linear, esse acelerador linear ele vai acelerar elétrons, esse elétron ele vai bater, né, em um anteparo e o resultado desse choque vai ser o raio-x, certo? Esse raio catódico nós chamamos de raio-x, certo? Então também é um acelerador de partículas. Ok? Então existem aceleradores de tipo cíclicos, certo? Feitos para que partículas façam uma trajetória curva. Neste caso, as partículas passam por um campo magnético. Esse campo magnético é que vai fazer com que essas partículas elas desviem, né? Tá certo? Para poder ele controlar essa direção circular que ele tem que manter. Certo? Assim elas conseguem dar voltas em tubos circulares, certo? Dos grandes aceleradores científicos. Tá, ok? Então ali elas fazem a curva justamente por conta da presença desses campos magnéticos, que são muito intensos. E isso vai fazer com que elas acabem fazendo esse movimento circular. Tá, ok? Né, nós temos dois exemplos aqui, que é os mais utilizados, que são cíclicos, né, que é o ciclontron e o síncrontron. Certo? Percebam que além da letra inicial, tá ok? Ele tem essa questão, né, do L com R. Aqui é ciclo, e aqui é síncron. Ciclo de movimento circular mesmo, e o síncron, além de movimento circular, ele é sincronizado.
ok? Então é por isso o nome da palavra síncrotron. É um movimento circular sincronizado. Aqui não, aqui é apenas um movimento circular. Vamos entender o porquê. No caso do LHC, né, que é o grande acelerador de Andros, certo? Lá da Organização Europeia, já foi falado, ele é o maior acelerador de partículas do mundo, tá ok? Então, certo? O seu principal objetivo é obter dados sobre colisões de feixes de partículas, tanto de prótons, certo? De uma energia de 7 teraelectrovolts, é uma energia muito grande, tá certo? Isso por partículas, entendeu? Ou núcleo de chumbo, a energia é de 574 teraelectrovolts, então é uma energia muito grande. Justamente por conta desta energia ser muito intensa, é que ele é no subsolo, tá ok? Além disso, tem um resultado de algumas partículas, né? Tá certo? São as partículas cósmicas, então por isso que ele tem que ficar aí afastado, né? Por isso que ele é feito no subsolo. Tá certo? Então o laboratório localiza-se em um túnel de 27 quilômetros de circunferência. Olha só o tamanho, 27 quilômetros de circunferência. Bem como a 175 metros abaixo do nível do solo. Tá ok? Ele, além de ser muito grande, ele está aí no subsolo. Tá ok? Isso nas fronteiras, né, é localizado na fronteira franco-suíça, né? França e Suíça, lá na cidade de Genebra. Tá ok? Então, esse aqui é o tamanho do LHC, né? Uma imagem aí da cidade. Então, o LHC, né? Ele pega toda essa circunferência na cidade de Genebra, tá ok? Perceba que são dois anéis, tem um anel maior e um menor, certo? Esse anel menor é o que nós chamamos de buster, certo? Ele que vai concentrar energia para poder jogar no anel maior quando ele já tiver energia suficiente, tá ok? Que nós chamamos de anel coletor. Neste caso aqui, vai ser chamado de anel colisor, né? Que é um anel onde vai acontecer as colisões. Além disso, no LHC, nós temos aqui os sensores, que é onde vão ser feitas aí as colisões e onde vão ser tirados os dados, tá certo? Nós temos o CMS, o ALICE e o Atlas, que são os maiores, além do LHC-B, né? Cada um ele vai ter aí a responsabilidade de coletar, fazer um tipo de coleta, né, de partículas, tá ok? Bom, então um dos principais objetivos da LHC é tentar explicar a origem da massa, né, da massa de partículas elementares e encontrar outras dimensões do espaço, certo? Entre outras coisas. Uma dessas experiências envolve a partícula do bóson de Higgs, certo? O bóson de Higgs ele foi previsto há muito tempo atrás e só com o LHC, né, lá no momento em que eles colocaram em funcionamento e que eles conseguiram observar esse bóson de Higgs, tá ok? Então, caso a teoria de campos de Higgs estiver, né, correta, certo? Ela será descoberta pelo HC. Né? Então, procurou-se também a existência da supersimetria, tá ok? Experiências que investigam a massa e a fraqueza da gravidade dos equipamentos, né, aí dentro do LHC. Então ele serve justamente para fazer esse tipo de investigação, tá certo? Então nós temos aqui, ó, esses aqui são os tubos do LHC, tá ok? Esses tubos aqui é onde nós temos a aceleração desses ângulos e aqui vai ser aqui os nossos sensores, esses sensores aqui que vão coletar os dados, certo? Eles são enormes, né? Então esse tubo aqui ele encaixa bem aqui no centro do sensor, só para ver a quantidade de partículas aí, dependendo também do material em que eles vão poder fazer a coleta, tá certo? Então o futuro, olha só o futuro, ok? Nós temos o LHC bem aqui, 27 quilômetros, e nós temos o futuro, não é? Colisor circular. Então projeta-se para se fazer um coletor aí de 100 quilômetros, tá ok? Que vai pegar toda essa extensão, inclusive, né? Parte vai ser submersa, parte vai passar pelos Alpes suíços. Então esse é o futuro. Então vamos ver o que, é que eles estão projetando aí, certo? Fazer um colisor bem maior, certo? O Sirius. O Sirius é uma fonte síncrotron, né? Síncrotron é sincronia de elétrons, então os elétrons eles se movimentam em síncrotron, tá certo? E no momento em que ele está em movimento, esse elétron ele gera uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética que é chamada de luz síncrotron. Ou seja, é uma grande máquina de raio-x, só que ele vai tirar um raio-x com uma energia muito grande, tá certo? E muito colimada. O que é isso? Ele vai concentrar o feixe em apenas um ponto, tá certo? Então,
ele está lá no CNPEM, tá certo? E ele tem todo esse trabalho, né, que foi utilizado agora na luta contra o coronavírus, para saber qual é a estrutura que tem um vírus, foi utilizada as estruturas do Sirius, tá certo? Então esse é o Sirius, aqui no Brasil, tá ok? Bom, então essa é a estrutura interna e vou deixar que vocês pesquisem mais sobre os Sirius. Então ficamos por aqui e até a próxima.